Olá, bom dia, ou boa tarde, boa noite. Saudade de vocês. Agora a gente vai retornar nossas atividades que nós vamos fazer só esse mês de dezembro e já vamos encerrar, tá bom? Então a professora vai voltar com os vídeos. Hoje a professora vai gravar logo 2 vídeos, vai fazer bem rapidinho para que eu sei que os vídeos muito longos fica muito cansativo para vocês. Então vamos lá. Primeiro vídeo que eu vou gravar é do dia 1, tá? Que já é a aula de hoje, tá? Do 1º de 12. É o texto Vento vai, vento vem. Aqui a interpretação de texto você consegue fazer tranquilamente sozinho, tá? É só você lembrar os gêneros que já foi trabalhado, tá? Céu narrativo, tá narrando um acontecimento, uma história, um fato. É descritivo, tá descrevendo algo. É argumentativo, tá argumentando sobre determinado assunto, tentando convencer alguém. É poético. Só de olhar a gente já percebe que não é poético, porque o poético geralmente ele é escrito em versos e estrofes, né? Então você vai só marcar aqui, tá bem tranquilo. Aqui também tá tranquilo. Eu vou explicar para vocês só o que eu acho que tá mais difícil para que vocês consigam acompanhar, tá bom? Essa questão aqui, número 6, reescreva os verbos das frases nos tempos verbais indicados. Então, olha só, aqui ele colocou vários verbos, todos conjugados nas pessoas, tá? Aqui eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são os pronomes pessoais, tá bom? E ele colocou verbos diferentes aqui, ó. Do verbo escrever, do verbo brincar, do verbo vender, do verbo partir, do verbo comer e do verbo viajar. Desculpa, eu tô meio cansada, tá? Gaguejando. Então, olha só, aqui ele falou que quer no pretérito e no futuro. O pretérito é a mesma coisa que passado, ou seja, algo que já aconteceu. Então, quando você for conjugar, preste muita atenção qual é o verbo que ele quer que você conjugue, tá? Aqui ele falou, eu escrevo no presente. Como é que vai ficar no passado o verbo escrever, né? Porque não é escreva, é o verbo escrever. Aqui, por que tá escrevo, professora? Porque já está conjugado no presente. Mas o verbo escrevo veio da palavra escrever. Vamos lembrar aqui, ó. Todos esses verbos, eles conjugaram foram conjugados através de um verbo que ele estava conjugado ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira conjugação. Tá? O que é isso, professora? Primeira conjugação, os verbos terminado em ar, tá? Então, aqui quando eu vejo escrevo, vem da palavra escrever. Ah, professora, até colocar aqui para você. Vem da palavra escrever. Então, olha só, terminou com E, então eu já sei que é da segunda conjugação, né? Tá? Então, você vai conjugar no passado o verbo escrever. Já aconteceu, então eu escrevi. Aí você vai escrever aqui. Eu escrevi. Porque você está conjugando esse verbo no passado, tá? Eu escrevi. Muita atenção quando for fazer reescrever esses verbos, tá? Agora ele quer no futuro. Futuro ainda vai acontecer, então eu ainda vou escrever. Então eu escreverei. Eu escreverei. Tá bom? Então, muita atenção. Olha, isso aqui a professora já fez para você. Aqui é o verbo, olha, tu brincais. Vem da palavra o quê? Da palavra brincar, né? Termina com ar, né? Brincar, da primeira conjugação.
O verbo brincar no passado, como é que vai ficar? Tu, o quê? Tu brincaste. Olha só como muda, né? Tu brincaste. Professora, se eu tiver em dúvida, eu não sei como é que conjuga. Então, eu vou conjugar no passado o verbo brincar. Eu brinquei. Tu brincaste. Ah, consegui. Tu brincaste. Tá? Tá vendo como fica mais fácil quando você conjuga? Aqui eu não tenho eu, professora, mas eu sei, ó, que ele conjugou na segunda pessoa, mas eu posso conjugar desde o primeiro para ficar mais fácil para me descobrir o segundo. Eu brinquei, tu brincaste, tudo no passado, tá? E no futuro? Ah, eu ainda vou brincar. Eu brincarei, tu brincarás. Então, professor, é tu brincarás. Tá bom? Tu brincarás. Então, quando você tiver em dúvida, porque isso aqui ele quer testar você, olha. Ele colocou os pronomes pessoais e colocou verbos diferentes, né? E colocou em pessoas diferentes. Lembra do eu, tu, ele, nós, vós, tá? Então, muita atenção quando for transcrever aqui. Se você tiver dúvida, você me chama no PV. Já aqui ele deu vários verbos, olha, que eu estava falando para vocês, né? Então, que é sobre a conjugação. Todo verbo, quando você pega ele conjugado, ele foi originado de uma conjugação, que pode ser da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. Professora, o verbo, ele pode estar nas três conjugações? Não. Ou ele vai ser da primeira conjugação, ou ele vem de uma palavra que termina com ar, ou ele vem de uma palavra que termina com er, ou ele vem de uma palavra que termina com ir, tá? Então, vender, o que é que ele quer que você faça? Ele só quer que você pegue esse verbo e organize aqui no quadro. A professora escreveu aqui em cima, só para relembrar você e para ficar mais fácil, tá? Então, todos os verbos que estão aqui nesse quadro, que terminam com ar, vamos ver qual tem aqui, olha. Saltar, telefonar, tá? Olha só, eu telefonei. Olha, no passado, eu telefonei. Eu falei eu telefonei, mas a palavra telefonei, ela surgiu da palavra telefonar, tá? Então, todos os verbos que terminam com ar, que estão aqui nesse quadro, você vai copiar aqui, que terminam com E aqui, que terminam com I aqui, tá? A outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é para essa aqui, a oitava. Reescreva as frases passando os verbos para o futuro. Futuro. Eu não sei como tá as frases aqui. Eu vou ter que ler se tá no presente, se tá no passado. Ele quer que eu escreva no futuro. Ou seja, ainda vai acontecer a ação que tá aqui. Então, aqui a professora já até escreveu. Elas saíram e vocês chegaram. Olha aqui, elas saíram é passado. E vocês chegaram é presente. Eu vou ter que passar tudo para o futuro, que ainda vai acontecer. Então, elas sairão e vocês chegarão. Os dois, eu passei os dois verbos, eu passei para o futuro. Tá? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar o verbo, para que você possa fazer essa transferência para o futuro. O que é verbo? Vamos relembrar. É aquela palavra que indica presente, passado, pode ser conjugado no presente, no passado ou no futuro. Ele é um verbo que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Então, quando eu leio essa frase aqui, ó, você apaga o fogo. Olha, apaga é o verbo, né? Então, como vai ficar no futuro? Ele ainda não, você apaga o fogo, tá no presente. Ele ainda vai apagar o fogo. Então, como é que vai ficar? Você apagará o fogo. Então, você precisa identificar os verbos para que depois você possa fazer essa reescrita. Então, aqui, ó, outro verbo, pintou, que é uma ação, né? Realizada pelo Raul. Vovô ficou brabo. Ficou.
porque o vovô ficou bravo com o barulho das crianças, tá? Então, eu quero que vocês passem a frase toda para o futuro. Então, é isso. Essa atividade do dia 1º tá bem tranquila. Agora, nós vamos para a atividade, que eu vou gravar só um vídeo para explicar. É a atividade do dia 14/12. Professora, e não tem outras atividades de português? Tem, mas vai ser outro material que vai ser utilizado, tá? Aqui é uma biografia. O que é uma biografia? É um texto que ele descreve sobre alguém. Ele fala sobre a vida de alguém, né? No caso, ele está falando sobre Alexandre o Grande. Então, você vai ler o texto, vai resolver a questão 1, 2, que é de marcar. Aqui na terceira, ele pergunta assim: com o auxílio de seu professor ou de um dicionário, escreva o significado da palavra autoestima. A professora já escreveu aqui, ó. O que é autoestima? Ela inclui uma avaliação que uma pessoa faz de si mesma. Pode ser positiva ou negativa, tá? Então, eu vou me avaliar. Ai, hoje eu não tô legal não, eu estou cansada, eu tô esgotada. Isso quer dizer que eu tô com a minha autoestima o quê? De forma positiva ou negativa? Uma autoestima baixa, de forma negativa. Ai, hoje eu tô tão feliz. Vocês nem imaginam, eu me sinto realizada. Então, eu tô com uma autoestima de forma o quê? Positiva. Aí você vai só escrever isso aqui, ó. Inclui uma avaliação que uma pessoa faz de si mesma, que pode ser positiva ou negativa. Então, a professora já deu essa resposta aí, tá? Aí vem a questão 4, 5, 6, 7, 8. Você consegue fazer facilmente. Agora vem essa questão aqui que eu quero atenção. Ele tá trabalhando sobre vírgula, tá? Quando é que eu utilizo a vírgula? Aí ele tá aqui, ó. 3 pontos. Para indicar nas datas e lugar. Lembra, ó. Londrina, 20 de novembro de 2006. Podia ser Fazendinha, 20 de novembro de 2020, né? Ou Fazendinha, que dia é hoje? 14 de dezembro de 2020, né? Então, o dia dessa aula, tá? Que hoje vocês... Não é o dia que você talvez esteja assistindo o vídeo. Então, sempre que for indicar o lugar nas datas, vai ter uma vírgula, tá bom? Ele serve também, a vírgula serve para separar elementos. Ele escreveu aqui a palavra elementos, tá errado, tá? Elementos, veio errado no livro. Vocês sabem que esse livro é uma novela mexicana. Tem vários errozinhos. Elementos de uma enumeração. Então, aqui, ó. Os pais, alunos, administradores, comunidade, todos ajudaram a compor o planejamento escolar. Então, olha só, ele estava enumerando todas as pessoas que ajudaram no planejamento escolar. Então, toda vez que for separar elementos, fazer uma enumeração, você vai utilizar a vírgula para separar as palavras. É igual se eu falasse assim para vocês. Eu já trabalhei isso em sala nos anos anteriores, quem estudou comigo. Fui ao mercado e comprei laranja, verduras, feijão, arroz e cebola. Então, quando eu coloco laranja, arroz, feijão, aí eu vou ter que colocar a vírgula para separar esses elementos. Porque quando você fala, a vírgula não é importante, né? Mas quando você escreve, ela serve para dar uma pausa na leitura. Ela organiza a sua escrita, tá? E ela serve para explicar um termo anterior de uma frase, um aposto, uma pessoa, um objeto ou um apelido. Por exemplo, aqui, ó, Capitu. O dilema de Machado é ponto de discussão entre os leitores. Então, Capitu é o quê? A obra, tá? De quem? De Machado de Assis. Então, aqui ele colocou Capitu, que é o título da obra, vírgula, o dilema de Machado, ou seja, a obra de Machado de Assis, né? É ponto de discussão entre os leitores. Aqui, olha, Brasília, capital da República, foi fundada em 1960. Ele podia ter tirado capital da República, mas ele queria explicar
o termo anterior. Ele queria dizer para você que Brasília é a capital da República. Então, ele colocou capital da República entre vírgula para explicar, tá bom? Ixi, tem um negócio bem aqui. Ah, foi eu que risquei. Aí aqui, Alexandre o Grande, rei da Macedônia, além de competente general, era também uma pessoa de grande preparo intelectual. Então, olha só, Alexandre o Grande. Por que ele era grande? Porque ele era o rei da Macedônia. Além de competente general. Olha só, todos esses itens aqui, o grande rei da Macedônia, além de competente general, foi para explicar quem era quem? O Alexandre. Tá bom? Então, tem uma questão aqui que você vai responder. Aqui ele colocou algumas frases que você vai utilizar a vírgula, conforme está explicado lá, ó. Pela manhã, eu acordei, tomei café, escovei dentes e fui para a escola. Por que é importante a vírgula? Senão você lê de qualquer jeito, você lê direto. E não é essa a nossa intenção, tá bom? Não é essa. Então, olha... A escrita, ela é muito importante você saber fazer o uso dos sinais de pontuação, tá? Porque a leitura, ela precisa ter uma pausa. Senão ia ficar, pela manhã eu acordei, tomei café, escovei os dentes e fui para a escola. Agora, pela manhã eu acordei, tomei café, olha só. Escovei os dentes e fui para a escola. Professora, por que não precisa vírgula aqui antes do E? Porque aqui o E ele já dá uma pausa. Ele está interligando. Vocês vão aprender isso depois. Ele é uma preposição, ele vai interligar, tá? Os períodos da frase. Então, olha só. Pela manhã eu acordei, tomei café, escovei os dentes e fui para a escola. Então, você vai ler as outras frases e vai colocar a vírgula no local correto. Não vão colocar a vírgula em qualquer lugar. Tem dúvida? Volta lá e verifica direitinho como é que eu uso a vírgula. Marque a alternativa em que a vírgula está usada corretamente. Vamos aqui para baixo. Isso aqui é só uma explicação do uso do J e do G, tá? Você não vai precisar para agora. Você vai precisar, aliás, para essa atividade aqui, que eu não preciso explicar, porque você já é ortografia, tá bom? Então, se você tiver dúvida se é G ou J, você vem e dá uma leitura aqui. Aqui ele colocou 4 frases, ele pede, marque a alternativa em que a vírgula foi usada corretamente. Então, uma dessas aqui está correta. De acordo com o estudo que nós fizemos da vírgula, você vai só marcar a resposta correta. Tá bom? Boa sorte. Um beijão. Muita saudade de vocês. Muita saudade. Tá? Se cuidem.